Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Rafael, vou estar conduzindo essa aula com vocês sobre testes de hipóteses, tá, pessoal? Então, como a gente falou, como a gente explicou na última aula sobre metodologia científica, existe uma parte ali que são criadas hipóteses, né? E essas hipóteses, elas são analisadas com um determinado teste, né, estatístico, tá? Depois que você gera esse teste estatístico, você tem que conseguir interpretá-lo para que a gente confirme aquela hipótese ou a gente rejeite ela, né? Ela foi testada e não foi confirmada, tá? Então, vamos lá. Então, relembrando o conceito de hipótese, primeiramente, né? Ela é uma ideia que pode ser testada, tá? Então, por exemplo, o que não é hipótese? O preço da cenoura está caro. Você consegue testar isso sem definir o que é caro? Difícil, né? Os indicadores econômicos serão melhores sob o governo X ou o governo Y. Vamos supor que são. Você não sabe, como é uma questão futura, você não tem dado para falar, né? Que o governo X ou o governo Y vai ser melhor, simplesmente prevendo o futuro que ainda não aconteceu, né? Você não tem como testar isso, né? Agora, se você falar assim, o preço médio da cenoura está acima de R$ 12, beleza. Aí o conceito de caro foi definido, isso seria testável. A gente consegue ir em vários supermercados, coletar dados sobre o preço da cenoura, tirar uma média e testar se essa média é ou não diferente de R$ 12. Existe um teste estatístico para isso, tá? Então definimos o conceito. E aqui o que acontece? Aqui temos os dados, vamos dizer assim. Os indicadores do governo X foram melhores do que o do governo Y. Aí você consegue fazer um teste de comparação ali com dados, em que você consegue atestar que esses indicadores foram melhores no governo X do que no governo Y. Então, essa já é uma hipótese, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? De um teste de hipótese que a gente poderia estar conduzindo. Aqui esse é um site chamado Glassdoor, que é um site famoso sobre médias de salários de determinados cargos e tal. Ele está falando aqui, no dia 4 de maio, que eu puxei esse dado, que a média de salários de cientistas de dados no Brasil está em R$ 7.998, tá? Entre 1.242 salários que foram colocados aqui, tá? A gente quer testar se essa estimativa está correta ou não, beleza? Então esse é o teste da hipótese, a gente quer testar se a média é exatamente isso ou não, tá? Bom, as hipóteses elas sempre vão ter duas notações, digamos assim, tá? Que vocês vão ter contato com esse tipo de nomenclatura, que é a hipótese nula e a hipótese alternativa. A hipótese nula ela sempre vai ser definida como H0. A hipótese alternativa, na estatística, ela é definida sempre como H1, tá? Os testes estatísticos, eles sempre vão ter o H0 correspondente àquele teste. Então, por exemplo, o teste T, que é a comparação de dois grupos, sempre vai ter um H0 ali, dizendo que a média entre os dois grupos é ou não igual, né? Se uma média é significativamente diferente da outra ou não. Então isso sempre vai estar isso é inerente à natureza do teste, tá? H0 é sempre o que vai ser testado. E a hipótese alternativa é quando aquilo não acontece, é o inverso dessa hipótese nula, tá? Então no nosso exemplo aqui, H0 seria o quê? A nossa H0 é o que a gente está querendo testar, é que Mi, né, ou a média, é igual a R$ 7.998. A média dos nossos dados seria igual a R$ 7.998. E a H1, na hipótese alternativa, seria que é diferente de R$ 7.998, ou para cima ou para baixo, tá? Temos as hipóteses matematicamente declaradas aqui, certo? O que nós vamos fazer então? Nós vamos coletar uma amostra de cientistas de dados e vamos perguntar a eles qual o salário que eles recebem, tá? A gente vai coletar esses dados em algum lugar e a gente vai calcular a média, a gente calcula a média desses salários e a gente descobre que o valor é de R$ 7.250, tá? A média dos dados que a gente encontrou, da amostra que a gente colheu, é R$ 7.250. Numericamente menor, né? Mas, como eu falei, como
o teste estatístico ele vai servir justamente para saber se isso aqui é estatisticamente significativo, essa diferença é estatisticamente significativa ou não, se ela é significativamente menor do que 7.998, tá? Bom, então a gente faz um teste então para saber se iremos rejeitar ou não a hipótese nula. A gente confirma ela ou a gente rejeita ela, tá? Rejeitando, a gente iria descobrir que, na verdade, o salário da amostra que a gente tem é diferente de 7.998, tá? Bom, aí a gente roda o teste e o teste vai nos dar lá um resultado, tá? O que pode acontecer, pessoal? Tá? Nenhum teste ele é totalmente passível de um erro, digamos assim, tá? Pode ser a gente pode, por exemplo, a gente pode concluir que a média é igual a R$ 7.998, quando na verdade ela não é. Ou a gente pode fazer o inverso, a gente pode concluir que ela é diferente quando na verdade ela é igual, tá? Então são esses os cenários que podem acontecer aqui. Se for realmente igual a esse valor e a gente aceitar, legal, deu certo. Se ela realmente for diferente, né, H0 for falsa e a gente rejeita ela com o teste, também, beleza. Mas agora, os cenários que a gente cai num falso positivo, aqui a gente chama de erro tipo 1, tá? E um falso negativo seria um erro tipo 2, tá? Quando o H0 na verdade é falsa e a gente aceita, erro tipo 2. Quando o H0 é verdadeiro e a gente rejeita, erro tipo 1. Tem como a gente testar se a gente errou ou não, professor? Não tem como testar, tá? Tem como a gente saber alguns tipos de parâmetros que a gente tem que trabalhar para evitar que esse erro tenha uma probabilidade alta de acontecer, tá? O teste estatístico ele vai dar um número para a gente da probabilidade de que está ocorrendo algum erro ou não, que a gente está concluindo uma coisa errada ou não. A gente consegue saber essa probabilidade apenas, tá? Mas saber se errou ou não, não dá. Tá? Não tem como ser bem diagnóstico assim, certo? O que vai influenciar nesse erro, por exemplo? A amostra pequena, né? Vamos dizer que tem, sei lá, 10 mil cientistas de dados no Brasil e a gente coleta uma amostra de 5 cientistas de dados. Muito provavelmente a probabilidade do erro é grande, né? Porque a amostra é muito pequena, aí você perde o que a gente chama de poder estatístico. Quanto maior a amostra, maior a chance menor a chance do erro, maior a chance da gente acertar verdadeiramente o teste de hipótese que a gente está fazendo, tá? Então, para vocês entenderem exatamente isso, vocês têm que entender um conceito chamado significância estatística, tá, pessoal? Todo teste ele vai dar para a gente um valor que é a probabilidade do erro tipo 1, tá? Que é você exatamente ter um falso positivo, né? Rejeitar H0 quando ela é verdadeira, tá? O que é o nível de significância estatística? Ele é denotado pela sigla grega alfa, tá? Sempre que vocês verem esse alfa aqui no contexto de análise de dados, ele vai ser nível de significância, tá? Então, refere-se à probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando na verdade ela é verdadeira, tá? Erro tipo 1. Lembre-se que na estatística nada é totalmente certo, né? Como eu falei, todas as conclusões podem ser consideradas palpites educados e bem ajustados. Na estatística você nunca pode falar assim, depois de fazer uma análise, que isso está 100% certeza que isso está certo. Na verdade, você cria uma evidência ali de que com um certo nível de probabilidade você pode afirmar aquilo, tá? Essa é a grande questão a ser entendida aqui, tá? Existem convenções sobre o valor que é tolerável, assim, de margem de erro, tá? De probabilidade de erro. Pode ser um alfa igual a 0,1, que seria 10% de probabilidade de erro, um alfa igual a 0,05 ou 5%, 0,01 ou 1% de probabilidade de erro. Quando a gente está lidando, por exemplo, com dados médicos, por exemplo, dados de saúde humana, né, nesse tipo de pesquisa, geralmente o nível de erro aceitável é bem menor, tá? Justamente porque você está lidando com saúde, né, pessoal?
Quando você está lidando com ciências sociais, algo um pouco menos grave de errar, digamos assim, né? A consequência do erro é menor, trabalha com uma probabilidade de erro, um limite de erro um pouco maior, tá? O que é mais utilizado amplamente na análise de dados é 0,05, alfa igual a 0,05, tá? Ou 5% de probabilidade de erro, ou 5% de nível de significância, tá? Então esse é o valor que é estabelecido assim como um limite que, se o teste me der a probabilidade maior do que 5%, eu vou rejeitar a hipótese, tá? A H0. Se ele me der um nível um pouco menor do que isso, que, por exemplo, 4% de probabilidade de erro, aí eu vou aceitar o H0, tá? Ou seja, é uma convenção ali de um limite tolerável, tá? Bom, o teste estatístico ele sempre vai dar um valor um número chamado valor P, tá, pessoal? A nova, teste T. Regressão linear, quando você quer saber relações, causa e efeito, você vai ter um valor P no final do teste, tá? Não se preocupem pode estar um pouco confuso agora, né? O importante agora é só vocês saberem o que significa isso. No próximo módulo, quando a gente estiver adentrando nas técnicas, eu vou explicar a técnica para vocês, o que o valor P quer dizer, tá? Mas enfim, agora entendam o que seria esse valor P no teste de hipótese, tá? No teste estatístico. É um número entre 0 e 1 que dá a probabilidade da conclusão ser um erro do tipo 1, tá? Então vamos dizer que você faz um teste T lá e o valor de P vai dar menor do que o limite que estamos utilizando, o alfa, né? O valor P vai dar 0,03, tá? Então você vai concluir que H0 pode ser rejeitada nesse caso aqui, tá? Vamos dizer que a natureza desse teste que a gente está aplicando é isso. Se for menor do que 0,05, você rejeita H0. Então, no nosso caso ali, a gente rejeitaria que o salário é igual, que a nossa amostra, a média é igual a 7.998. A gente já conclui que é diferente, tá? Se fosse menor. Então, veja que tem esse critério muito bem definido, né? Para você concluir acerca de uma hipótese ou não, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar alguns materiais para vocês lerem aí como uma forma suplementar, né, de conhecimento sobre teste de hipótese, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a matemática por trás, né, de tudo isso. Mas o importante realmente é isso. Nível de significância, ou seja, estabelecer um limite de erro, e o valor P, que é confrontado com esse limite. Se for abaixo, a gente vai ter uma certa conclusão sobre a hipótese. Se for acima, a gente vai ter a conclusão inversa sobre aquela hipótese, tá? Então, nesse nosso caso aqui da comparação entre a média da nossa amostra versus o número que a gente estava testando, que era ali perto de R$8.000, a gente poderia concluir uma coisa ou outra baseado nesse valor P, que seria produto da técnica estatística. Ok? Então, nos vemos na próxima aula.